Olá pessoal, então vamos nesse vídeo aqui dar continuidade nos operadores aritméticos. A gente vai ver os outros operadores mais básicos. Antes disso, deixa eu só trabalhar um pouquinho mais com vocês o entendimento de como funciona essa questão aqui de armazenar os dados em variáveis e depois utilizar elas ou não, tá bom? Vamos imaginar que nesse exercício aqui, ó, esse exercício apenas era para calcular a média das 4 notas, tá? Mas vamos imaginar que a gente precisasse fazer uma alteração agora nesse algoritmo e a gente quisesse ver a soma das notas das provas e a soma das notas dos trabalhos. Eu quero ver a soma das duas provas e a soma dos dois trabalhos. Aí como que a gente precisaria fazer para alterar isso? Então imagina que eu quero continuar vendo isso aqui, ó. Eu quero ver a média final, só que antes disso eu quero que seja exibido. Olha, a soma das notas das provas é tanto, a soma das notas dos trabalhos é tanto. Tá? Então o que a gente precisaria fazer? A gente sabe que a gente vai ter que vir aqui, ó, em algum ponto aqui depois que fez a leitura das 4 notas, né? Depois que eu fizer a leitura das 4 notas, é que eu, tendo o valor das 4 notas, eu consigo exibir essa informação na tela. Então eu vou optar por colocar aqui, tá bom? Poderia colocar aqui? Poderia também. Poderia colocar aqui no final? Poderia também. Tá? Então eu vou optar por fazer nesse ponto aqui, tá? Então o que eu quero exibir? Eu quero exibir a soma das duas provas, ok? Então eu vou vir aqui, vou colocar um escreva e vou colocar uma mensagem. A soma das notas das duas provas é, dois pontos, e aqui na frente eu quero que saia o conteúdo da somatória das duas provas. A prova 1 eu sei que está na variável prova 1. E a prova 2, eu sei que está na variável prova 2. Então, se eu quero uma soma, é simplesmente pegar esses dois valores e somar. Né? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar prova 1 mais prova 2. Feito isso, eu vou mandar o computador somar as duas notas. Essas duas notas vão ser somadas e o resultado vai ser mostrado na tela. Ok? E eu quero também a soma dos trabalhos. Né? Então, eu vou vir aqui depois, escreva a soma das notas dos dois trabalhos é, e aí eu venho aqui e coloco trabalho 1 mais trabalho 2, porque eu sei que as notas dos trabalhos estão gravadas nessas duas variáveis. Lembra que a ordem na soma não influencia, né? Então se eu fizer trabalho 2 mais trabalho 1, dá na mesma. Tá? Então a alteração dos fatores aqui não vai, né, mudar o resultado. Tá bom? E aí aqui no final, depois eu vou vir e vou exibir esse carinha aqui, resultado final. Tá bom? Vamos executar para ver se a gente vai ter esse resultado. Aqui eu vou colocar uma quebra de linha para não ficar coladinho aqui esses dois resultados. Né? Então vamos executar aqui. Então na prova, no trabalho 1, ele tirou 2,5. Na prova 1 ele tirou 5,5. No trabalho 2 ele tirou 3,5 e na prova 2 ele tirou 6. Ok? Deixa eu sair aqui da exibição. Aqui faltou só quebrar uma linha, porque ficou tudo coladinho aqui, ó, mas o resultado já foi suficiente. Então aqui a gente tem, ó, a soma das notas das duas provas é 11,5, vamos ver? Ó, 5,5 com 6, 11,5, beleza, é isso mesmo. E a soma dos dois trabalhos é 6, 2,5, trabalho 1 com 3,5, ok? 6 então. Então aqui está correto. E o resultado final, 4,625, ok? Rogério, aqui saiu com 3 casas decimais, tem como trabalhar isso? Depois a gente vê isso mais para frente, tá bom? Deixa eu só deixar isso aqui um pouquinho mais bonitinho. Deixa eu colocar 2 quebras de linha aqui. 2 contrabarras N, então vamos executar de novo para a gente ver o resultado aqui, 2, 3, 4, 5, então a gente tem aqui o resultado, 8, 6 e 4. Bom, olha só, primeiro aqui vamos olhar para esse cálculo aqui, tá? Provavelmente vocês podem às vezes ficar com dúvida, porque às vezes vocês podem visualizar eu colocando parênteses e tem hora que eu não coloco parênteses, tá? Então aqui eu coloquei prova 1 mais prova 2. Lembra que esse parênteses faz parte da sintaxe do comando escreva, é o jeito de escrever o escreva. O escreva tem que ter um parênteses abrindo e um parênteses fechando, tá
bom? Se eu quisesse colocar essa equação dentro de um parênteses, aí eu teria que colocar um parênteses aqui e depois outro aqui no final, ok? Mas aqui não tem necessidade, porque é uma operação de soma, é simplesmente uma soma, os operadores são de mesma categoria. Tá? A gente vai precisar colocar os parênteses em situações que a gente esteja envolvendo outros operadores matemáticos. Tudo bem que subtração e soma são de mesma categoria, então não influencia a ordem do resultado. Eu vou demonstrar isso em alguns exercícios. Mas se você tem uma soma com uma multiplicação ou uma subtração com uma divisão, para garantir que o computador vai fazer exatamente aquilo que você quer, a gente às vezes vai ter que informar exatamente os parênteses ali para dizer, né, o que a gente quer, senão ele vai seguir a precedência da matemática. Daqui nos próximos vídeos eu também falo um pouquinho da precedência da matemática, tá bom? Então aqui a gente poderia colocar com parênteses ou sem parênteses, sem nenhum problema, tá? A questão aqui, olha só, vocês concordam que esse resultado aqui, ó, prova 1 mais prova 2, eu já tenho aqui, ó, eu estou fazendo ele aqui. E trabalho 2 mais trabalho 1, eu estou fazendo aqui e depois eu tenho que fazer aqui de novo. Então, será que talvez aqui faria sentido a gente usar aquele raciocínio de guardar nas variáveis para reaproveitar? Então, aqui, vamos imaginar que eu quisesse guardar isso aqui numa variável, antes de exibir na tela. Então, eu teria que criar uma variável. Então, eu vou vir aqui, vou criar a variável real, vou chamar de soma provas. Então, olha só, estou usando aqui que é meu case, né? Usando um nome sugestivo. Se eu vou somar, se ali é a soma das notas das provas, então, soma provas ou nota provas, ok? Nota provas, notas provas, ok? Então, nota provas. Então, o que eu vou fazer? Então, antes de imprimir, eu tenho que guardar isso numa variável, certo? Na variável que eu acabei de criar. Então, eu vou fazer uma operação de atribuição. Então, a variável chama nota provas igual a isso aqui. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, olha, pega a prova 1, soma com a prova 2, o resultado disso você guarda em nota provas. E aí aqui, quando eu quero imprimir o conteúdo de nota provas, eu venho aqui, nota provas. Então, isso aqui calcula o resultado da soma, a soma é guardada numa variável lá na memória e essa informação fica guardada lá. Como no comando de baixo eu quero acessar o conteúdo dessa variável, basta eu colocar o nome da variável aqui, tá bom? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com trabalho 2 e trabalho 1. Então eu vou criar aqui uma variável chamada real nota trabalhos. E aí eu posso vir aqui antes, ó, desse carinha aqui e fazer o quê? Nota trabalhos é igual a trabalho 1 mais trabalho 2. E aqui eu vou colocar nota trabalhos, ok? Daqui a pouco eu explico como é que a gente faz para autocompletar, tá? Dou essas dicas para acelerar a codificação. Vamos ver se o resultado vai sair? Vamos executar aqui novamente. Então, 2 e 3, 4 e 5. Então, olha só, a soma das notas das duas provas é 8. Então, 3 com 5, 8, 2 com 4, 6 e a média 4. 8 com 6 deu 12, certo? Desculpa, 8 com 6, 12. E aí, 12 dividido por 4, aqui eu acho que a nossa média ficou meio maluca, deixa eu ver aqui. A média simples, prova 1, tinha que ter dado... Vamos só ver aqui de novo. Trabalho 1 com trabalho 2. Então foi 2 com 4, 6, 5 com 3, 8. Desculpa, aqui dá 14, né, gente? 8 com 6, 14. E aí 14 dividido por 4, aí 4, né? 4 vezes... Não, mas 3... ainda está errado aqui. 14... Vamos ver o que deu de errado aqui. Prova 1, prova 2... aqui, ó. Cometi um erro, tá? Cometi um erro, não... inclusive o vídeo anterior ficou errado. Então, aqui, ó, era trabalho 1, né? Então, prova 1, trabalho 1. Prova 2, trabalho 2. Então, isso aqui, ó, isso aqui vai gerar um problema pra gente quando a gente está programando, né? É um erro de lógica, né? O computador não consegue detectar erro de lógica, tá? Ele não vai acusar erro de lógica. Então, a gente fala que isso aqui é um erro de semântica, né? O erro de semântica ele está associado com a sua lógica. Então, a gente falou que o resultado final do aluno é uma equação que não estava dando o resultado correto, tá? Então tem que ficar atento a isso aqui, por isso que é sempre importante testar os valores. Vamos fazer aqui de novo, então. 4 com 2, 6. 6 com 2, 8.
Beleza, aqui, ó. Agora 8 com 6, 14, né? 14 dividido por 4, a gente tem 3,5 ali. Vamos ver, quer ter certeza? Então, olha só. 14 dividido por 4, 3,5, tá bom? Então é sempre bom validar se a soma está correta e tal. Beleza. Bom, só que antes disso aqui, vamos falar disso aqui primeiro. Rogério, por que você optou por fazer assim? A variável e depois o escreva, a variável e o escreva. Poderia juntar as duas aqui no início? Poderia vir e fazer isso aqui também. Então, aqui a ordem, desde que não mude o resultado, você pode fazer. Tá? Aí é uma questão de escolha. Tá? Então, eu posso fazer as somas aqui e depois usar aqui embaixo, ou eu posso deixar mais próximo, né? Posso colocar isso aqui e isso aqui, ok? Então lembra que o computador vai executar pela ordem, tá? Se a mudança da ordem não mudar o raciocínio da sua lógica, não tem nenhum problema. O que não pode acontecer eu não poderia fazer isso aqui, né? Eu não poderia trazer isso para cá, certo? Aí a gente teria um problema. Ó. Se eu trago isso para cá, se eu trago isso para cá, aí daria errado. Por quê? Porque eu não tenho o conteúdo nessas variáveis, apesar das variáveis terem sido criadas, né, eu criei elas aqui, ó, mas elas ainda não têm conteúdo. O conteúdo só está sendo lido aqui, então eu não posso colocar este comando aqui. Aqui ele está até acusando, ó, ele já está falando ó, que a variável não foi inicializada, ou seja, você criou ela, mas não colocou nenhum conteúdo nela ainda. Tá? Então eu poderia deixar para fazer o cálculo dessas variáveis aqui, certo? Poderia deixar para fazer aqui e depois fazer a impressão ali, tá bom? Então esse é um ponto que eu queria abordar. O outro ponto é o seguinte, note que aqui, ó, prova 1 e prova 2, você já tem o resultado disso aqui. Prova 1 mais prova 2 está dentro da variável nota provas. E trabalho 1 e trabalho 2 está dentro de nota trabalhos, ok? Então você pode deixar isso aqui desse jeito? Pode, vai funcionar. Só que, de novo, né, a gente está pedindo para o computador fazer um cálculo que ele já fez, tá? Então, o mais inteligente aqui seria a gente substituir isso aqui por nota trabalhos mais nota provas. Aí eu somo as duas notas e depois divido por 4, tá bom? Beleza? Então, esse aqui é um exemplo que faria sentido a gente guardar o resultado de um cálculo dentro de uma variável para você reaproveitar depois, tá? Por que isso é importante, pessoal? Em programas muito pequenos, se você ficar colocando o processador para ficar fazendo cálculos repetitivos, né, cálculos que ele já fez, você não vai notar muita diferença. Agora vamos imaginar que você tivesse que construir um programa que precisasse ler, sei lá, 1 milhão de valores gravados num arquivo e você precisasse ficar fazendo contas e mostrar resultados. Se você ficar fazendo contas desnecessárias, se você aumentar um conjunto de milésimos de segundo ali em cada operação, isso multiplicado por milhares de operações, isso vai fazer com que o seu programa fique mais lento, né? O programa poderia dar um resultado mais rápido e ele acaba ficando mais lento porque toda hora, toda operação matemática que você faz, todo comando que você faz, ele precisa ir para o processador e calcular. Então, o computador simplesmente vai fazer aquilo que você está dizendo para ele fazer. Se você mandou ele calcular 50 vezes 2 mais 2, ele vai calcular 50 vezes 2 mais 2. Mas por que eu vou mandar calcular 50 vezes 2 mais 2 se no resultado dessas 50 vezes o resultado não vai mudar, sempre vai ser o mesmo? Então, você pode pegar 2 mais 2, faz esse cálculo, guarda numa variável, e aí depois você reusa esse resultado. Você deixa de utilizar o processador, ok? Então isso é mais interessante, tá bom? Então aqui um exemplo que a gente fez aqui, uma mudança, né, no comportamento aí do uso das nossas variáveis, tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos salvar esse nosso programa aqui. Deixa eu criar uma pastazinha aqui e eu vou dar uma sugestão para vocês de como organizar isso, tá? Exercícios Portugal. Então eu sugiro vocês criarem uma pasta no computador de vocês. Então, por exemplo, eu criei aqui ó, uma pastinha no C2 da minha máquina, então no disco local da minha máquina, eu criei aqui uma pastinha chamada Exercícios Portugal, e aí eu sugiro vocês irem salvando esses exercícios ao longo do tempo, porque vocês podem ter a necessidade, podem não, vocês vão voltar
nestes cálculos que vocês estão fazendo, nesses algoritmos. Os primeiros algoritmos não, mas os algoritmos mais para frente vai ser muito importante vocês terem isso salvo. Tá? E aí o que eu sugiro? Eu sugiro vocês fazerem isso aqui. Ó. Fez o programa? Terminou ele? Então vamos salvar ele aqui. Ó. Então eu vou dar aqui um salvar como, clicar nesse botãozinho aqui para salvar, e eu vou mandar salvar lá na pastinha Exercícios Portugal e vamos dar um nome para ele aqui. Então esse aqui é um exercício, por exemplo, da média de 4 notas. Então eu vou colocar aqui, ó, média 4 notas. E vou clicar aqui em salvar, ok? Então vai ficar aqui, ó, um arquivinho com o resultado do nosso Portugal. Se eu fechar aqui, ó, fechei o Portugal, mas o conteúdo do arquivo continua aqui, média 4 notas. Então se eu clicar com o botão direito aqui, ó, e mandar executar ele por aqui, eu nem preciso estar com o Portugal aberto. Ó. Deixa eu minimizar isso aqui. Então, se eu vier aqui com o botão direito, ó, botão direito, executar em modo console, ele vai executar o programinha aqui e vai perguntar aí as informações e vai mostrar o resultado para a gente. Né? Então aqui a gente fez um vídeo anterior falando dos tipos de aplicação, né, de interface. Então isso aqui é um aplicativo do tipo console, tá vendo? Ele abre numa console, tá? Num prompt do DOS que a gente fala. Então digite a nota do trabalho 1. Então 5, 5.6, 5.4, 2.5 e aí ele vai dar o resultado. Por enquanto a gente ainda não está limitando, né? Vocês podem falar assim, Rogério, mas como é que eu garanto que o usuário vai digitar uma nota de 0 a 10? Se na minha escola, se o software que eu estou desenvolvendo para minha escola, as notas são de 0 a 10. Como que eu garanto que aqui, ó, vai ser só 2 casas decimais? Então a gente vai trabalhar isso ao longo dos nossos algoritmos. A gente ainda está muito no comecinho ainda, tá bom? Mas a gente vai ver isso com mais detalhes, tá? Então, se a gente clicar 2 vezes aqui também, aí agora ele vai abrir o Portugal para a gente com o código já pronto, tá? E aí eu sugiro vocês também fazerem o seguinte, tá? A gente precisa ser organizado, tá? Organizar o nosso código, porque vai ser muito comum a gente ter que consultar o nosso código. Então eu gosto muito de fazer isso aqui, ó, o enunciado do exercício, eu deixo aqui dentro do código, tá? Ou vocês podem fazer isso aqui, ó, criar um arquivinho texto. Eu sugiro até fazer com um arquivinho texto mesmo, pode ser um bloco de notas que é mais simples, ó. Cria um arquivinho aqui na raiz, então vamos chamar aqui de, sei lá, exercícios. E aí, ó, aqui, para você não ter que depois ficar abrindo arquivo por arquivo para ver aonde está um programa que você fez, que tem um determinado raciocínio, eu sugiro vocês fazerem isso aqui, ó. Deixa um enunciado, sei lá, vamos colocar o enunciado assim, ó. Deixa o enunciado do problema dentro desse arquivo aqui, ó, dessa forma. E aí a gente fala em que arquivo que está. Então, por exemplo, ó, eu tenho o enunciado e aí esse enunciado está no média 4 notas. Então, média 4 notas ponto por, ok? Então você pode até colocar assim, ó, média 4 notas ponto por. Por quê? No dia que você precisar pesquisar, você pesquisa dentro desse arquivo aqui e você vai saber qual dos algoritmos, qual dos arquivos que você fez aqui, porque a ideia aqui é a gente ter vários arquivos, um para cada programa que a gente está fazendo. Então se um dia você precisar assim, como que eu fiz um programa que fez um cálculo de uma média ponderada, por exemplo. Então se você vier aqui dentro desse arquivo de texto e mandar pesquisar aqui, ó, dar um localizar, por exemplo, média. Aí ele vai te falar aonde, né? Deixa eu ver aqui, apresentar média. Então, média com acento. Então, aí fala, não, ó, a média tem cálculo de média no média 4 notas, tem no arquivo tal, no arquivo tal. Então isso aqui vai ser útil para vocês recuperarem o código de vocês, para ficar fácil vocês copiarem códigos que vocês já fizeram. E acredite, isso vai ser muito comum. Tá? Então, confiem em mim, se organizem, eu sugiro deixar um arquivinho texto aqui, tá? E vai colocando os algoritmos aqui para a gente ficar fácil a gente consultar, tá bom? Beleza? Então, deixa eu ver como é que está o tempo desse vídeo aqui. Tá, vamos dar continuidade aqui, deixa eu mostrar os outros operadores então. Para fazer os outros operadores, vamos até fazer o seguinte, eu vou fechar esse arquivo aqui, vou criar um arquivo novo, e aí a gente vai fazer apenas exemplos bem simples aqui, tá bom?
eu fiz o seguinte, eu gosto de deixar dessa forma, tá? Tanto faz, tá? Vocês podem deixar essas chaves aqui, ou ali no começo, tá? Então eu normalmente prefiro deixá-la aqui no comecinho, tá? Mas sempre lembrem da importância da indentação, tá? Que é esses avanços aqui, tá? Bom, eu separei aqui algumas imagens, deixa eu deixar uma do lado da outra aqui, algumas equações, na verdade, para a gente entender como escrever essas equações, tá? Então eu vou deixá-la aqui no cantinho. Deixa eu ver aqui se ele vai... Shift S aqui. Não, aí ele fica em tela cheia, tá? Vamos deixar um do lado do outro mesmo. Deixa eu deixar aqui. Beleza, então vamos imaginar que eu quero escrever essas equações aqui, ó. Em todas essas equações tem um valor de x, tá vendo? X é uma variável, tá? Então eu vou ler essa variável do teclado. Então eu vou vir aqui, ó, digite o valor de x. Eu quero guardar isso numa variável, né? Então eu vou criar aqui uma variável do tipo real, tá? Então real x, e aí digite o valor do x, eu vou ler esse valor e vou guardar dentro da variável x, tá? Então declarei uma variável, então declaração de variável, tá? Então isso aqui é uma declaração e aqui é uma leitura de dados, tá bom? Então a gente tem aqui o resultado da leitura, certo? E aí eu quero produzir esse resultado aqui, ó. Como é que eu escrevo essa equação matemática aqui, ó? Como é que eu escrevo ela, tá? Então aqui note que a gente tem uma divisão, depois soma com outra divisão e depois subtrai uma outra divisão. Se a gente simplesmente chegar e fazer isso aqui, ó, a divisão é a barrinha, tá? Barra dividido por 2. Então, x dividido por 2 mais x dividido por 3 menos x dividido por 4. Então, você escreveria essa equação dessa forma. Só que aqui, ó, se você deixar desse jeito aqui, vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, vamos até aqui, ó, vou colocar aqui o resultado, vamos colocar um escreva. Eu vou colocar aqui... Vou até colocar o resultado direto, tá? Vou colocar o resultado direto aqui, assim, desse jeito, tá bom? Então, x dividido por 2 mais x dividido por 3 menos x dividido por 4. Vamos executar aqui e vou falar que o valor de x é 2, tá bom? Só para a gente ver o resultado. Então, o resultado deu 1,16, tá bom? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar. Eu vou colocar entre parênteses aqui para a gente ver o que vai acontecer, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que primeiro é para calcular o x dividido por 2, o resultado desse x dividido por 2, soma com o resultado de x dividido por 3, aí o resultado disso eu somo, né, eu faço primeiro essa soma aqui, não, na verdade, ele vai fazer pela ordem aqui, soma e depois ele subtrai. Vamos ver se vai dar um resultado diferente, deu 1,16, né, então 2, aqui também deu 1,16 porque ele seguiu aqui, coincidiu a precedência da matemática, tá? Mas vamos supor que a equação fosse o seguinte, deixa eu pensar aqui numa outra equação. Acho que as outras aqui para baixo vai dar problema, tá? A gente vai ter um resultado diferente. Se não tiver, eu faço uma equação para vocês aqui. Por que deu aqui o mesmo resultado? Porque, na verdade, a divisão, na precedência da matemática, a divisão tem que ser feita primeiro. Então, primeiro eu faço a divisão e a multiplicação, e depois eu faço a subtração e a soma. Então, nesse caso aqui, coincidiu, tá? Mas eu sempre prefiro colocar os parênteses a mais para garantir que o que vai ser feito é a equação que eu quero, tá bom? E não ter a chance de fazer um outro cálculo que não seja o que eu quero. Isso aqui só gera uma dificuldade porque às vezes acaba confundindo, porque aí você tem o parênteses que é da sintaxe do comando escreva, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Então você tem o parênteses do escreva e depois você tem os parênteses aqui da equação, tá? Então eu sugiro, às vezes, coloca uns espaços a mais assim, ó, para você achar, para ver se está certinho. Sempre lembra que se eu tenho um parênteses abrindo, eu tenho que ter um fechando. Então esse aqui abre e está fechando aqui, esse abre e está fechando aqui, e tem esse que abre e está fechando aqui, sem nenhum problema. O que não pode é ter isso aqui, ó. Se eu deixar esse parênteses faltando, aí a gente vai ter um problema lá. Ele já vai acusar aqui que deu um erro, ó. A expressão não foi
iniciada corretamente, ensina um caractere parênteses. Aí aqui ele não está sabendo exatamente se é um parênteses abrindo, um fechando, ele não tem condição de te dizer exatamente, como ele está te falando que é algum parênteses. Tá? Então a gente tem que tomar apenas cuidado quando for colocar essas equações dessa forma, de usar os parênteses corretos. Mas eu vou passar alguns exercícios para vocês treinarem. Tá? Então vamos colocar aqui a primeira equação, o resultado é esse. Tá? Vamos montar a segunda equação. Então, a segunda equação, eu vou colocar aqui um escreva. Por isso que eu já faço assim, ó, sempre eu faço um abre e fecha, que aí eu já garanto que o parênteses do comando, escreva, já vai estar certinho. Vamos fazer essa equação do lado de cá, que é x mais x dividido por 2. Então, x mais x dividido por 2, mais... Aqui, ó, 3x é uma multiplicação, né? Então, é 3 vezes x dividido por 4. Essa aqui provavelmente vai dar problema. Tá? Vai dar problema se a gente não colocar parênteses. Então vamos executar aqui. Vamos falar que o valor de x é 2. Então ficou tudo colado aqui porque a gente não quebrou a linha. Né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um escreva para quebrar a linha aqui. Que aí não fica tudo juntinho. Então fiz uma quebra de linha aqui. Ok? Então, vamos executar de novo. 2. Então a gente teve aqui 4,5, certo? 4,5. Guarda esse valor. Então aqui eu vou mudar para falar o que eu quero fazer primeiro. Então aqui eu quero o x, aí eu quero isso aqui primeiro, é o x dividido por 2, então divide x por 2. Aí depois eu vou somar com o 3x, então ó, o 3x está do lado de cima. Ó. Isso aqui está do lado de cima. Então eu tenho que garantir que ele faça primeiro 3x para depois dividir por 4. Então eu vou fazer isso aqui, ó. 3x. Então eu quero que faça o 3 vezes o x e depois eu quero que divida por 4. Então eu vou colocar mais um parênteses aqui. Vocês vão entender o porquê, tá? Vamos ver se aqui a gente vai ter alguma mudança. 4,5, vamos executar de novo com o valor 2. 4,5. Ok, continuou. Acho que não sei se nenhum desses aqui, porque aqui a gente está dando a sorte de todos estarem seguindo a precedência, tá? Mas aqui a gente teria um problema. Ó. Deixa eu ver se eu não colocar esse parênteses aqui, ó. Se eu não colocar esse parênteses a mais, e aí eu acho que vai ter um resultado diferente. Vamos ver aqui, 2. Não, ainda deu igual. Se nenhum desses aqui der um diferente, aí eu mostro para vocês uma equação que vai dar diferente, tá? Por conta da precedência. Então vamos deixar esses aqui também. Vou deixar esses sem parênteses, tá? Vamos fazer o próximo, que é esse de baixo aqui. Então, vamos aqui. Então é x por 2, x dividido por 2, mais x dividido por 3. Esse aqui não vai dar nenhum problema, porque primeiro faz a divisão, para depois fazer a soma. Então, obrigatoriamente, vai fazer certo. Vamos pegar esse outro aqui, 7 mais 2x dividido por 3. Então, escreva, abre e fecha parênteses. Então, 7 mais 2x é 2, asterisco, x. Então, asterisco é a multiplicação. Então, esse aqui é a multiplicação, esse é a soma, tá? X. Aí, cuidado para não confundir, né? Esse x aqui não é vezes, é x da variável x, né? 2x dividido por 3. Dividido por 3. Então, vamos calcular aqui. Mesma coisa para não ter o probleminha aqui, ó, de ficar tudo colado. Vamos quebrar as linhas. Indentar, garantir a indentação. Vou colocar um valor diferente aqui. Vou colocar 2,5. Então aqui a gente teve 8,66. 8,66. Então aqui, primeiro eu quero calcular isso aqui, para depois dividir por 3. Vamos ver se vai bater. 866 com 2,5. 2,5. 2,5. Ó, já deu um resultado totalmente diferente. E essa equação aqui, a gente vai precisar garantir, né, a precedência. Porque o que acontece? A precedência da matemática é assim, ó. Primeiro, multiplicação e divisão. Então, primeiro eu faço multiplicação e divisão. E depois eu faço soma e subtração. Então, se eu tenho uma equação que não tem parênteses,
o computador vai seguir a precedência da matemática. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó, 2 vezes x, aí divide o resultado disso por 3, e o resultado disso ele soma com 7. Então não vai dar o resultado que a gente quer. O que a gente quer é isso aqui, ó, é 7 mais 2x. Então aí eu tenho que garantir que ele vai fazer isso aqui, ó. Então quando eu coloco um parênteses, eu estou dizendo, ó, primeiro faz isso aqui, ó. Faz isso primeiro. Faz 7 mais 2x. Eu poderia até deixar isso aqui mais evidente ainda. Não precisaria por conta da precedência aqui. Mas eu sempre prefiro pecar pelo excesso dos parênteses do que pela ausência, para garantir que o computador vai fazer exatamente o que você quer. Então o que a gente está dizendo? A gente está falando para ele, olha, faça a multiplicação de 2 vezes x, o resultado disso você soma com 7, e aí o resultado disso aqui você divide por 3. Que é totalmente diferente de fazer aquilo que ele estava fazendo. Tá? Então, para garantir sempre que as equações vá funcionar, sempre garanta os parênteses para dizer o que você quer que seja feito. Tá bom? Então, depois a gente vem e refaz os parênteses desses aqui. Tá? Esse aqui, 3x menos 2. Vou copiar aqui. Então, 3x menos 2. Isso aqui o computador não entende, 3x, tá? Então é uma multiplicação. Então aqui, ó, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai fazer x menos 2 e multiplicar por 3, ou ele vai fazer 3 vezes x e subtrair por 2? Isso dá resultado diferente. Tá? Então aqui, ó, pela precedência da matemática, ele faz primeiro a multiplicação, para depois fazer a subtração. Tá bom? Mas se eu quero garantir, eu venho aqui, ó, faz isso primeiro para depois subtrair. Vamos ver. 3,5. Então, deu 8,5. Vamos tirar os parênteses agora. Vamos ver quanto que vai dar. 3,5. 8,5. Esse aqui coincidiu, tá? Porque uma multiplicação com uma subtração, ou uma multiplicação com uma soma, ou uma divisão com uma soma ou uma divisão com a subtração, não vai mudar o resultado, tá bom? Mas tem situações que a gente tem a mudança do resultado. Então aqui eu vou garantir, eu sempre prefiro garantir com parênteses, tá bom? Então, e a última ali, que é 4 menos x dividido por 2, ok? Então vamos executar aqui. 3,5, 2,25. Se a gente colocar 4 menos x, que seria isso aqui, 2,25, né? 3,5, 2. Ó, aqui a gente já teve uma diferença, ó, tá vendo? Então aqui, ó, se eu fizer 4 menos x, que é o que está estipulado, primeiro faz a subtração para depois dividir, dá 0,25, com valor de 3,5. Vamos rodar de novo. 3,5, 0,25. Se eu tirar os parênteses agora, 3,5, deu 2,25, ok? Então, para você não ficar, esse cálculo aqui vai seguir a precedência matemática ou não vai? Se seguir, vai dar certo ou não? Garante os parênteses, eu acho muito mais fácil. Então, vem aqui, ó, já põe o parênteses aqui. Aqui, nesse aqui, por exemplo, ó, o que era? Era x dividido por 2, x dividido por 2 mais x dividido por 3. Então, x dividido por 2 mais x dividido por 3. Tá bom? Nesse aqui, x mais 2, então vem aqui, x... Ah, não, é o de baixo aqui. Então, é x mais x dividido por 2. É esse aqui que a gente está fazendo. Mais 3x dividido por 4. Aí eu poderia deixar só assim, ou ainda, se eu quiser mais específico, eu venho e faço isso aqui, ok? Então, isso aqui é importante entender, olha só. Por isso que eu gosto de separar aqui, para não confundir esse espaço com esse aqui, tá? Então, por que aqui, ó, tem 2 parênteses? Porque aqui, ó, eu estou querendo dizer que essa equação toda aqui, ó, precisa ser feita antes de tentar somar com isso e com isso. Só que dentro dela, ela tem uma precedência também. Então, primeiro eu multiplico 3x. Então, tá aqui, ó, primeiro eu quero que multiplique o 3x. Então, como eu coloquei entre parênteses, ele sabe que é para primeiro fazer isso. 3 vezes x.
Aí o resultado disso, o resultado de 3 vezes x, ele vai somar com 4, vai dividir por 4. Aí o resultado disso, ele vai somar com x dividido por 2 e depois o resultado soma com x, tá bom? Então é sempre preferível, eu sempre prefiro pecar pelos parênteses para garantir que às vezes eu acho que não vai dar certo, ele vai seguir a precedência matemática e a precedência matemática é a que eu quero e às vezes não dá e aí você tem o resultado errado aí. Então é preferível sempre colocar os parênteses, tá? Então aqui foi só um exercício só para vocês terem uma noção, né, dos outros operadores. Então divisão, barrinha para a direita, certo? Barrinha para a direita, barrinha para a esquerda significa outra coisa, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Então barrinha para a direita é divisão. Então aqui, ó, barra para a direita, divisão, ok? Aí aqui, olha só a curiosidade, né? Como eu estou colocando duas barras, ele está entendendo que está deixando de fazer o comentário, né? Então barra para a direita é divisão, o mais é uma soma, o asterisco é uma multiplicação e o menos é uma subtração. Ok? Tranquilo? Então, esse exercício aqui era basicamente isso, né? A gente entender como escrever essas equações. Ah, Rogério, por que você não jogou em variáveis? Bom, porque aqui o exercício era apenas mostrar como fazer o cálculo e jogar na tela. Eu poderia criar variáveis? Poderia. Vamos chamar que eu vou chamar isso aqui de equação 1, equação 2, equação 3, equação 4, equação 5, equação 6. Poderia fazer? Poderia. Poderia vir aqui, ó, real, equação 1, vírgula. Aí eu vou copiar aqui para ir mais rápido. Equação 2, equação 3, equação 4. E eu vou fazer a 5 e a 6 aqui embaixo para não ficar comprido aqui na mesma linha, tá? Então, equação. E aí eu poderia vir aqui. Equação 1 é igual a isso aqui. Guardo isso aqui. E aí eu imprimo equação 1. Equação 1, tá? Só o macetinho, né, pessoal, que eu fiz aqui. Quando eu quero arrastar conteúdo, né, você pode simplesmente recortar, né, recorta e cola. Mas você pode fazer isso aqui também. Ó. Depois que você selecionou, você clica em cima da seleção e arrasta para o lugar que você quer. Equação 2. Então, eu poderia fazer assim? Poderia. Poderia fazer assim, sem nenhum problema, tá bom? Se quiser deixar organizadinho, poderia fazer assim também. Tá? Me lembrei de uma coisa aqui que tem que tomar cuidado. Tá? Toma cuidado com isso aqui. Ó. Às vezes vai acontecer isso aqui. Ó. Às vezes o cursor vai ficar assim. Ó. Olha a diferença. Aqui ele está piscando como uma barrinha e aqui ele está piscando como um quadradinho. Se tiver desse jeito aqui, ó, significa que o que você digitar, ó, ele vai jogando por cima. Certo? Isso aqui acontece por quê? Porque às vezes você, sem querer, vai esbarrar na tecla do seu teclado chamado de Insert. Procura no seu teclado, você vai ver uma tecla chamada Insert no seu teclado. Isso não tem nada a ver com programação, tá bom? Isso é com edição de texto, mas às vezes pode ser que tenha pessoas que não saibam. A cada vez que você aperta o seu Insert, você muda o cursor, o tipo dele. Ó. Aqui é o tipo de inserção. Então, se eu tenho um texto e eu venho aqui e digito alguma coisa, ó, ele insere. Se o cursor estiver assim, ele vai substituir. Então eu vou digitar um 7. Ó, o 7 vai substituir o A. O 8 vai substituir o E, que eu vou digitar. Tá? Então como é que você faz para mudar isso? Basta apertar o Insert. Então se apertou o Insert uma vez, ele muda para o próximo. Apertou de novo, ele volta para o anterior. Tá? Então tem só que tomar cuidado com isso aqui. Sempre que você digitar e ele estiver sobrescrevendo, apagando o conteúdo pelo aquilo que você está digitando, é porque você apertou aí a teclinha Insert do seu teclado. Tá bom? Então vamos finalizar essa aula por agora. É extremamente importante você testar, tá? Não pule para o próximo vídeo antes de você fazer esses testes aqui, tá? Então pega o vídeo, pausa no momento que estava as equações ali, a telinha das equações, e tenta fazer depois sozinho. Depois mais à frente eu passo um exercício para a gente garantir que todo mundo entendeu a questão aqui do uso das equações, tá bom? Beleza, pessoal? Ó, até a próxima aula, tá? Gasta um tempinho aí para testar, que vai ser sucesso. Abraço, até mais.